Pra você que acabou de assistir o filme Um Lugar Silencioso Dia 1, eu acredito que você tá na mesma dúvida que eu. Se você decide se o filme é bom pela história que ele apresentou ou se ele falha por não desenvolver o universo que os outros dois filmes desenvolveram. Porque é justamente isso que faz o filme ficar meio duvidoso em certos aspectos. E é claro que a gente vai discutir sobre isso aqui, porque cuidado que esse vídeo vai ter muito spoiler se você ainda não assistiu Um Lugar Silencioso Dia 1, porque no final eu com certeza vou tirar uma conclusão junto com você aqui. Então vem comigo, meus quesitos, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre esse filme. A primeira delas é que o John Krasinski aí, ele não volta como diretor do filme, e isso em certos aspectos é um grande ponto negativo para o filme, já que o John Krasinski entregou a alma dele para essa franquia, né? Ele volta como produtor executivo e a gente vê que tem uma certa dificuldade ali, né? Quem tá dirigindo esse filme é o Michael Sarkowski, né? Ele dirige o filme e a gente vê que o diretor em si, que é incluído aí, ele não traz grandes mudanças, grandes coisas assim para o filme em si. Essa é a verdade aqui. Porque assim, o elenco é muito bom. Se você for pegar o elenco, a Lupita Nyong'o ali, todo o elenco, ele se destaca muito bem. Porém, o filme ele não consegue ir além do que já foi apresentado nesse universo. A gente tem ali todo um universo bem construído. O primeiro e o segundo filme, eles conseguem desenvolver bem tudo que está acontecendo no universo, mostrar pra gente quem são esses vilões, quem é esse alienígena, toda a tensão. O filme é bem construído, porém, nesse dia 1, o que acontece? Era pra gente ter um desenvolvimento de tudo isso que a gente viu, né? A gente entendendo melhor todos os aspectos do filme, e aqui acontece completamente o contrário. A gente vê o mesmo do mesmo, o mesmo que foi apresentado para nós nos filmes anteriores. É o que a gente vê nesse dia 1. Nada aqui é evoluído em relação ao universo que foi construído. Até então, os personagens, né? Porque se a gente vê ali o Henry que aparece nesse dia 1, a gente viu que é o Henry que aparece nos filmes anteriores. Mas, infelizmente, não acontece. Porque, assim, a gente tem o desenvolvimento da personagem da Lupita, né? Que é a Samira aqui. E os personagens, eles não se conversam, ou alguns, eles não interagem entre si, são só cenas meio que aleatórias, né? Eu acho que isso é um grande erro, porque você poderia de fato aí explicar muita coisa dos filmes, a origem dos personagens, mas o filme, de certa forma, esse dia 1, ele não consegue explorar isso de uma forma muito boa. Ele só joga pra você na tela, fala, ó, os monstros não sabem nadar, tá? Uma coisa que me incomoda muito em toda a franquia de Um Lugar Silencioso é como funciona o comportamento do alienígena, né? Se você for pegar, a gente entende a anatomia dele no decorrer do filme, todas as fraquezas dele são apresentadas no decorrer do filme, mas não tem uma lógica exata se você for parar pra analisar. Porque assim, em alguns momentos, se você faz um barulho mínimo, o alienígena vai atrás de você. Porém, nesse filme também isso é muito mal explorado, porque aqui a gente ainda tem um cenário muito barulhento, né? E tem vários barulhos acontecendo. Como o alienígena consegue perceber um barulho mínimo feito por um humano, sendo que tem vários sons ao redor dele? Como a gente não tem um olhar do alienígena para entender isso, né? Para entender, ser explicativo mesmo, como essa estratégia dele funciona, o que ele se incomoda, como ele vive, como ele come, da onde ele vem, para onde ele vai. Nada disso funciona pra mim, e isso chega até a ser incômodo nesse filme, porque tem várias coisas que são basicamente o roteiro que auxiliam o funcionamento do filme. Tem cenas que não fazem o menor sentido, como uma delas, o Eric indo resgatar o gato, né? E ele se depara ali com uma horda de monstros.
Pra quê? Né? Ele vai até lá só pro filme mostrar os monstros ali se alimentando de alguma coisa que não é explicada. Então, o filme, sim, dentro desse cenário do universo, ele falha demais, ele falha muito. O Dia 1, que era o filme pra explorar isso aqui, pra gente entender melhor da onde esses monstros vieram, quais são as fraquezas dele, pra gente ver um background ali do governo realmente agindo, mostrando, explicando mais coisas, ampliando todo esse universo. Não, é como eu falei, é mais do mesmo. A gente não tem desenvolvimento nenhum em relação de universo nesse filme. Por isso que eu falei, se você for escolher assistir o filme Um Lugar Silencioso, parte 1, dia 1, pelo universo, é frustrante, você se frustra, porque ele não acrescenta em nada para o universo desse que foi nos apresentado. A gente não tem explicação dos monstros, a gente não tem desenvolvimento desses monstros, é a mesma coisa, é uma cópia feita e colocada nesse terceiro filme. Tanto que toda a física do personagem, toda a estrutura do personagem a gente descobre nos 2 primeiros filmes, né? No segundo filme, mais especificamente, quando a filha dela aqui descobre a fraqueza deles, coisa que o governo poderia muito bem ter desenvolvido, explicado pra nós. E não tem nada de background nesse terceiro filme da franquia, e isso acaba sendo muito prejudicial pra franquia. A gente entra assim na história dos personagens, no Eric e na Samira ali, que pra mim é uma boa história, é uma boa construção de história, mas o fato é que a gente já viu isso acontecendo na franquia. A gente já viu personagens totalmente sem rumo, tentando sobreviver e se saindo bem, né, dentro desse universo. Por isso que eu falo, a história é boa, porém não se encaixa com o filme que está sendo contado. E de fato, assim, tem várias coisas no filme que são incômodas, né? Exemplo, tem uma certa cena lá que é óbvio que vai acontecer. Todo mundo em um mesmo local fazendo um certo barulho e os monstros vão atacar. Parece que a cena foi construída apenas para a apresentação do trailer, para a apresentação do cartaz em si, porque assim, a construção da forma que o diretor dirige a cena, fica tudo muito óbvio e tudo que você já viu em filmes anteriores, né? A gente tem ali o personagem da Erika e da Samira, que foi muito, muito mal construído os dois. Eu acredito que a Samira é um bom personagem, como ela enxerga o mundo, né? Ela tá nos seus últimos dias ali, como ela tá enxergando tudo isso, mas a construção dos dois não é válida, porque os dois só se encontram por causa de um gato. Se não fosse um gato, nada teria acontecido. A gente tem toda uma lógica de a gente estar em um mundo acabando e você ser solidário a uma pessoa que você não faz a menor ideia de quem é, né? Porém, se a gente for contar em relação à história, filme, trama, nada. Isso daqui não, eles não entregam absolutamente nada pra gente. Ah, o gato me trouxe até você e agora eu vou te ajudar porque eu não tenho pra onde ir. Não se constrói base nenhuma daqui e é muito falho nesse sentido, né? No sentido dos dois personagens principais. O filme não apresenta nada de novo, é só uma história uma história mediana dentro de um filme ruim, né? E eu acho que é isso que estraga a experiência. E não que a franquia seja ruim. Esse filme, de certa forma, é o mais fraco dos dois pelo que a gente viu sendo construído. É isso. Eu posso estar errado de ter ido para os cinemas esperando algo a mais em relação ao universo, né? Em relação ao que foi construído, porque falta coisa nessa franquia, falta explicações, né? Que não tem, de fato, não tem explicações e é isso que o filme te entrega. Tipo assim, esse é o universo de Um Lugar Silencioso, se contente com isso. E outra coisa, tudo no filme é meio premeditado nesse terceiro filme. Não, você não tem impacto porque as cenas são semelhantes. Ah, uma coisa é você tocando aqui e um monstro vindo até você tendo que fazer silêncio. O que mais de interessante você tem pra nos apresentar? Nos filmes anteriores, a gente tem cenas impactantes, cara. Cenas tensas, e nesse filme não tem. A gente tem uma história aqui com pouco desenvolvimento que não leva a gente pra lugar nenhum. Lugar Silencioso, dia 1, ele não consegue ir além do que ele se propõe, ele não consegue expandir essa franquia, ele é apenas mais um episódio dentro de uma invasão alienígena, a qual a gente já viu nos outros 2 filmes. Ponto.
E eu gostaria de saber de você, né? Se inscreve aí no canal, fala pra mim se é realmente isso, você assistiu o filme. Eu falei que ia ter spoiler, mas nem teve tantos spoilers aqui nesse vídeo. Fala pra mim o que você achou, o que você esperava de expectativa sobre o filme, porque, como eu falei, se você for analisar o filme de duas maneiras, uma, pela história que foi apresentada, é legal, mas agora, se você for olhar ele pelo universo que foi nos apresentado, ele não soma em absolutamente nada. Exemplo, se fosse dar de 1 a 5 estrelas aí, eu daria 2 estrelas chorando pra esse filme, chorando por conta do universo, mas ele poderia ser muito mais desenvolvido. E eu quero ouvir sua opinião, se inscreve aí no canal, deixa aí sua opinião aí embaixo, o que você achou sobre Um Lugar Silencioso dia 1, e também já aproveita pra me seguir nas redes sociais, se joga aqui no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e é claro, meus amigos, que eu te espero em um próximo vídeo, viu? Fui!